Até 2050, a população idosa irá triplicar no estado de São Paulo. Segundo um estudo da Fundação SEAD, publicado em abril, até lá a expectativa de vida será de 79 anos para homens e 84 para as mulheres. Apesar desse dado positivo, essa nova realidade traz consequências para a área da saúde. Para falar sobre esse assunto, eu recebo a doutora Maísa Cairala, que é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo. Doutora, obrigado pela presença. Eu que agradeço, Felipe. Obrigada pelo convite. Bom, existe uma diferença aí entre envelhecer e envelhecer com uma qualidade de vida, com saúde. Quais aspectos aí que envolvem essa questão? É muito importante falar de envelhecer, porque realmente é isso que nós sabemos. Hoje o Brasil vive, não só o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, mas o Brasil e o mundo vive uma epidemia desse envelhecimento. Então é muito importante que isso ocorra, porque isso nos traz um momento de uma melhor saúde, melhores condições sanitárias, melhores tratamentos. É um dado positivo, né? É um dado positivo. Mas é um dado positivo que acarreta a necessidade da sustentabilidade. Então nem sempre envelhecer de uma forma desordenada provoca um envelhecimento bem sucedido, que é isso que você disse. Então a gente costuma dizer, até um ditado judaico, que o problema não é morrer em vida. Então envelhecer mal não é o notório processo que nós gostaríamos. Então, na verdade, envelhecer é envelhecer com qualidade de vida, e isso se baseia numa prevenção. Quanto maior a prevenção, melhor a qualidade de vida ao envelhecer. Uhum. Bom, a gente tem dados também que dizem que hoje 70% dos gastos com internações de idosos ou reinternações poderiam ser evitados com vacinações, ajustes de medicamentos e até um acompanhamento nutricional. Aí vai nessa questão que a gente estava falando. Por que não é feito, né, esse trabalho preventivo? Uma outra questão que a gente conversava aqui também sobre esse termo que você me falou que eu não conhecia, que é a deshospitalização. Queria que você explicasse também para a gente o que é isso. Então, Felipe, assim, hoje nós temos no Brasil em torno de 1 idoso para 9 jovens. Nós teremos, no meio deste século, 1 para 1. Hoje, o mundo vive um momento histórico em que você tem o número de crianças abaixo de 5 anos e maiores de 65 anos num cruzamento, ou seja, teremos mais com 65 anos do que abaixo de 5 anos, porque parou-se de nascer e envelheceu-se muito. Então, isso mais nada mais é do que, ratifico novamente, é a prevenção. Então, é preciso que se pense na prevenção de como você será daqui 40, 50 anos. E isso norteia-se a alimentação, a atividade física, a vacinação, que é uma excelente estratégia para o envelhecimento sem as doenças infecto-contagiosas ou com menos doenças infecto-contagiosas, e todo o seu cenário. Então, mais uma vez, o que é preciso é essa estratégia de poupar para gastar, poupar a saúde para gastá-la depois. Uhum. Bom, agora, junto com esse trabalho de prevenção, também existe toda uma preparação que envolve essa questão do envelhecer com qualidade, uma preparação na parte social, na parte de saúde. É um progresso nós estarmos envelhecendo, né, mais, vivendo mais, aliás, mas nós estamos nos preparando nessas questões sociais, de saúde, para que haja realmente um envelhecimento saudável? Então, tudo isso é muito rápido no Brasil. Na verdade, a Europa viveu esse processo, depois da Segunda Guerra Mundial principalmente, mas, por exemplo, a França. Nós envelhecemos o mesmo número 5 vezes mais rápido. Então, nós não estamos com tempo para essa programação. Então, as políticas públicas brasileiras são excelentes, mas nos falta realmente muito a fazer. Nós temos muito a fazer para que consigamos contemplar esse número de idosos no Brasil. Então, na verdade, estamos no caminho, mas ainda muito aquém da necessidade, da rapidez desse processo. Então, daqui a 40 anos, provavelmente, nós vamos triplicar o número de idosos no Brasil. Então, seria muito difícil uma política pública acompanhar essa transição tão rápida. Você me perguntou há pouco sobre a deshospitalização. Na verdade, o idoso ele interna muito e os gastos hospitalares é preocupante hoje em dia no Brasil, porque ele não só interna muito, a frequência é maior, quanto o tempo de internação é maior. Então, esse assunto deshospitalização ele é muito importante. Ou seja, um idoso deve ser programado para internar e para deshospitalizar. Quanto maior o tempo de internação, pior para o idoso. Quais as doenças que causam mais internações em idosos? O idoso tem algumas doenças muito prevalentes. O idoso, quanto maior o número de comorbidades, mais ele interna. Quanto mais idoso, mais doenças ele tem.
duas grandes doenças, inclusive é moda de dizer dela agora, é a pneumonia, inclusive a época é propícia pelos vírus, pela época do inverno, e as fraturas por queda da própria altura ou outros traumas. São os dois grandes maiores eventos que causam morte e internações nos idosos. Mas há outros, vários, como a própria infecção de urina, ou a cirurgia eletiva. Os idosos eles têm essa característica de internar muito, mas pneumonia e fratura são os carros-chefes, digamos assim. Agora, a senhora falou que os gastos vão aumentar também com esse envelhecimento, né? E você falou que as políticas públicas são boas, na sua opinião. Nós vamos conseguir acompanhar todo esse processo? Essa é uma pergunta que eu também gostaria de saber a resposta, eu também não sei. A impressão que eu tenho é que será difícil, nós precisamos hoje mudar. Então, tem se falado, né, em reforma da Previdência agora, porque na verdade é insustentável, ou seja, nós paramos de nascer e essa massa populacional dos jovens diminuirá. Então, nada mais precisa, Felipe, hoje, e é uma forma urgente e premente, que nós tenhamos educação. Educar os jovens. A Coreia do Sul fez isso, vários outros países já fizeram isso. Educar os jovens para que eles saibam envelhecer, para que eles saibam que eles terão que envelhecer e sejam preparados para trabalhar quando idosos. Porque, na verdade, o que nós teremos serão poucas crianças, muitos idosos e alguns jovens ao longo desses próximos 100 anos. E você acha que os nossos jovens de hoje estão sabendo envelhecer? Não. Acho que não, e acho que falta realmente um grande preparo. Isso cabe também a nós médicos geriatras e os outros médicos, falar isso. Porque a grande verdade é, todos nós envelheceremos. Porque o Brasil hoje é um país muito bem estruturado, com boas campanhas de saúde. Então, na verdade, a morte é mais distante hoje em dia e o nascimento menor. Então, nós precisamos envelhecer com qualidade de vida e saber que seremos idosos, que tenhamos qualidade quando ficarmos idosos. E também não estão preparados, acredito, para cuidar dos idosos, os jovens de hoje. Não estamos, e isso é um grande problema, porque como nós diminuímos o número de filhos, né, na verdade a população mundial vai diminuir de tamanho, isso é bom, porque na verdade ela é insustentável. O número de filhos hoje menor que 2 por casal, ele significa um decréscimo da população, mas isso não significa que não teremos mais velhos, pelo contrário, como eu já disse. Então não, porque quando você diminui o número de filhos, e mesmo esses filhos com essas características de sair de casa, de não cuidar dos pais, de não morar com os avós, a mulher, não é, Felipe, indo para o mercado de trabalho, que ela era a cuidadora essencial, isso mudou. Então mudou a demografia e a demografia do cuidado. Hoje cresce-se as instituições de longa permanência, que são os antigos asilos, para que tenham-se cuidados. Então não temos preparação, inclusive, para isso. Agora, uma última pergunta só antes da gente encerrar, doutora. Chama atenção essa expectativa de vida, é um aumento significativo, né? De mulheres 79 anos, aliás, homens 79 anos e mulheres 84 anos, né? É alto porque se você imaginar no começo, os idosos que hoje são vencedores e que têm 80 anos e nasceram na década de 30, quando eles nasceram a expectativa de vida era de 50 anos, Sim. Talvez nem isso. Então nós temos sobreviventes e obviamente que o estado de São Paulo é um dos locais que mais se vive, a longevidade é maior. Mas sim, é muito grande. Você, ao nascer, hoje um jovem de 5 anos que nasce e tem uma boa saúde, boas condições de saúde, deve viver 100 anos. É essa a nossa esperança. Vamos lá. Tá bom, muito obrigado pela entrevista. Obrigado.